destaque, Pedro, as várias greves, não muitas, mas tem greves que incomodam, sobretudo porque, afinal de contas, estão presentes sempre na mídia e representam categorias que, paralisando, afetam pessoas que não têm nada a ver com a briga política que eles empreendem, né? São greves políticas eleitorais, claramente eleitorais, até porque são greves protagonizadas por gente que ganha muito bem no serviço público federal, né? É greve da Receita, os caras estão ali alguns dos melhores salários, né? Eu conheço gente, há casos, né, de funcionários da Receita que ficaram bastante ricos, né? Não digo bastante bem de vida. Aqui em Brasília, uma das maiores churrascarias de sempre aqui em Brasília, de propriedade de funcionários da Receita, né? Ou era, quando foi implantada. Enfim, ali o problema não é salarial, parece ser mesmo ali uma motivação política. Agora, o que é o caso mais clamoroso, né, mais chocante, é o caso da greve no Banco Central. Porque é uma verdadeira greve de marajás. Lá no Banco Central, ninguém ganha pouco. Não existe isso, né? No Banco Central não tem aquela coisa que a gente diz de uma maneira geral, quando se refere aos salários dos servidores públicos. A gente sempre diz, né? Tem ali uma elite que ganha muito e tem ali a maioria que ganha muito mal, etc. No Banco Central não existe uma maioria que ganha mal. Todo mundo ganha muito bem. Analistas que estão em greve, por exemplo, começam ganhando de salário base quase 20 mil reais por mês, 19 mil e barará, né? 19 mil e muito, são quase 20 mil reais por mês de salário base. Aí começam a acrescentar os penduricalhos, né? E há também aqueles que logo alcançam, com pouco tempo de serviço, já alcançam ali números que, olha, são invejados ou são invejáveis para a maioria da classe trabalhadora. É o caso, por exemplo, do próprio líder da greve do Banco Central. Eu, dias atrás, eu trouxe aqui, mostrei para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, eu mostrei aqui o contra-cheque, né, o borderô, do presidente do sindicato que lidera a greve no Banco Central. Em dezembro passado, dezembro agora, é o último dado disponível no portal da Transparência, mostrou que no contra-cheque desse sujeito tinham lá mais de 41 mil reais em um mês, né? Mas aí tem os penduricalhos próprios de dezembro, né? Pode-se dizer assim, não vamos nem discutir isso, mas o fato é que ele recebeu 41 mil reais. Mas quanto é que ele recebe normalmente? O salário base dele é de R$ 27.700. Esse é o salário base do líder da greve do Banco Central, que fica aí reclamando que ganha pouco, que eles querem ainda 26% de aumento. Quer dizer, é um insulto, né, para a classe trabalhadora brasileira que rala muito para gerar a renda, os impostos, né, que pagam esses salários. Quem paga os salários de marajá do Banco Central somos todos nós que estamos fora do serviço público, né? São os 90% de trabalhadores no Brasil que estão fora do serviço público, estão na iniciativa privada, né? E é gente que tem que provar no dia a dia a sua qualificação, o seu empenho, a assiduidade, uma série de características que são o que determinam a estabilidade do emprego no setor privado. No setor público, não. Beleza, né? Os caras ganham muito e nunca estão satisfeitos, né? Quando foi agora, esse presidente do Banco Central está entre os sindicalistas brasileiros que reclamaram do aumento de 5%, aumento linear que o governo resolveu dar aos servidores do Poder Executivo, que inclui os funcionários do Banco Central. E aí eu fui fazer as contas. Você sabe quanto é que esse líder da greve dos marajás do Banco Central vai receber em razão dos 5% de aumento? R$ 1.350 serão acrescentados àquele salário base de R$ 27.700 que já recebe o líder da greve de marajás do Banco Central. Esse sujeito vai receber com esses 5% o equivalente a mais de um salário mínimo. O salário mínimo que é pago, que a maioria dos trabalhadores brasileiros recebe, exatamente para sustentar a si e suas famílias, com um salário mínimo. Esse camarada vai receber um salário mínimo
vai acrescentar um salário mínimo em razão desse reajuste de 5%. A gente assiste no setor público uma permanente insatisfação, né? Os caras têm tudo de bom, né? São donos das regalias, multiplicam o valor dos seus salários em razão desses penduricalhos que a gente conhece. Penduricários, a maioria deles, se não todos, malandros, né? Produzidos, fabricados, inventados exatamente para isso, para multiplicar os ganhos salariais. A gente vê no serviço público uma situação que vimos agora na pandemia, né? Muitos trabalhadores do setor privado foram obrigados a fazer acordo de redução salarial, redução de jornada, redução de salário, em troca da manutenção do emprego. No serviço público, eles não se recusaram a abrir mão de um único centavo para ajudar o esforço do Brasil no combate à pandemia. Este ano, no final do ano passado, houve uma enorme polêmica em razão da decisão errada do presidente da República de dar aumento apenas aos servidores da área de segurança pública no governo. A grita foi generalizada, né? Todo mundo, os funcionários públicos da maneira geral, também quero. Aí, aliás, essa greve do Banco Central, por exemplo, é motivada por isso. Da Receita também começou essa greve, o pretexto para essa greve era um protesto contra esses prometidos aumentos para o setor de segurança. E aí, quando o presidente resolve recuar desse aumento para o setor, para as polícias federal, rodoviária federal, etc. Quando o presidente da República resolve recuar dessa decisão, aí a grita passou a ser daqueles sindicalistas da área de segurança que nunca se levantaram ou abriram a boca para agradecer ao governo pela decisão absolutamente equivocada de conceder aumento apenas a essas categorias. Eles só gritaram quando perceberam que aquele aumentaço que eles esperavam não será concedido este ano. O que a gente vê como diz o professor, já disse aqui algumas vezes o professor Antônio Delfim Neto, que é uma das pessoas mais brilhantes que o Brasil já teve, e temos ainda o privilégio de contar com ele, inclusive, como comentarista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O professor Antônio Delfim Neto, que foi ministro de Estado, ele costuma dizer que o serviço público do Brasil se apropriou do país, se apropriou dos cofres públicos, se apropriou de todas as riquezas que o Brasil pode produzir. Porque, na verdade, o que o serviço público fez foi transformar os brasileiros em meros pagadores de obrigações, né? Nós só temos apenas a obrigação de sustentá-los, e com todas as suas regalias, com todos os seus privilégios, com todos os seus penduricalhos.